de investimentos? O melhor amigo do investidor ou a melhor forma de enriquecer aos bancos? Se você investe através de fundos de investimento por recomendação de algum amigo, colega ou principalmente por orientação do seu assessor de investimentos ou seu gerente do banco, você precisa assistir a esse vídeo para entender por que você provavelmente caiu numa furada. Olá, eu sou Patrícia Luparelli, educadora financeira, e aqui no canal eu te ensino sobre finanças e investimentos. E a minha missão é te tornar independente quando o assunto for cuidar do seu dinheiro, para que você saiba tomar as melhores decisões financeiras para você e para sua família. Se você já me acompanha por aqui, lembra de deixar o seu like. E se você for novo, se inscreve no canal e ativa as notificações, porque toda semana eu te trago um conteúdo novo de qualidade. Neste vídeo eu vou te explicar tudo sobre fundos de investimento. O que são, quais são os tipos, quais valem a pena e quais não valem a pena. E eu ainda vou te dizer em quais eu invisto. Então fica comigo até o final. Vamos começar entendendo então o que são fundos de investimento. Fundos de investimento são uma espécie de investimento coletivo, onde há a figura de um gestor ou uma equipe de gestão que é responsável por administrar e investir o dinheiro de todos os cotistas. Eles reúnem os recursos de diversas pessoas para que sejam aplicados em conjunto no mercado financeiro. Quando você investe num fundo, é esse gestor que vai decidir aonde investir o seu dinheiro, junto com o dinheiro de milhares de outros cotistas. Você, obviamente, não precisa conhecer os outros cotistas do fundo e nem sequer o gestor do fundo. Mas, ao comprar cotas de determinado fundo, você precisa aceitar onde o gestor irá escolher investir os seus recursos. E para deixar claro, o gestor não vai montar uma carteira de investimentos específica para você, ok? Ele vai montar uma carteira de investimentos que é igual para todos os cotistas. O que muda é a quantidade de cotas que cada cotista tem, ou seja, a quantidade de dinheiro que cada um tem investido. Mas a rentabilidade em termos percentuais vai ser igual para todos os cotistas. Muitos investidores iniciantes, por não saberem o que fazer com o seu dinheiro, decidem investir através de fundos, porque aí transferem essa decisão ao gestor do fundo e à instituição financeira. Só que em muitos casos, o fundo vai investir o seu dinheiro em coisas que você poderia investir sozinho. Investir através de fundos é mais uma das inúmeras formas de delegar a responsabilidade de decidir o que fazer com o seu dinheiro, na esperança que outras pessoas façam algo melhor do que você faria. Mas eles não vão. As instituições financeiras, sejam bancos ou corretoras, te incentivam a investir através de fundos, porque eles ganham muito dinheiro com isso. Dá uma olhada nesse e-mail que eu recebi do meu banco com recomendações de investimento. Absolutamente todas as recomendações são de fundos de investimento. E eles me mandam um e-mail com recomendações todos os meses. E é sempre assim, somente fundos de investimento. E a verdade é que, apesar dos profissionais que trabalham nos fundos serem qualificados para isso, a grande maioria dos fundos tem resultados medianos. E você vai entender o porquê nesse vídeo. Vamos falar então sobre os tipos de fundo de investimento que existem. E me desculpe se eu deixar algum de fora, mas nós vamos falar dos principais. Fundos de renda fixa, fundos DI, fundos de ações, também conhecido como FIA, fundos multimercado, também chamado de FIM, FIM, fundo de previdência privada, fundos cambiais, fundos imobiliários, fundos de índice, conhecidos também como ETFs, e fundos de criptomoedas. Começando então pelos fundos de renda fixa. Como o nome diz, esses fundos investem majoritariamente em renda fixa. E se você não sabe o que é renda fixa, assista a esse vídeo que eu vou deixar para você em algum lugar aqui da tela. Mas em resumo, renda fixa são os investimentos mais seguros e previsíveis, como Tesouro Direto, CDBs, LCIs e LCAs. Mas mesmo na renda fixa, existem investimentos de maior risco, como as debêntures, e muitos fundos de renda fixa investem em debêntures também. Só que os fundos de renda fixa não são puramente renda fixa. Eles são obrigados a investir 80% dos recursos em renda fixa e o restante eles podem investir livremente. Ou seja, fundos de renda fixa não são
puramente de renda fixa e têm algum grau de risco. Eles podem, em alguns momentos, apresentar retornos negativos. Mas o grande porém é que você vai pagar taxas de administração para eles investirem em coisas que você poderia investir sozinho. E dá uma olhada nessa matéria que mostra que 60% dos fundos de renda fixa não conseguem superar a rentabilidade do CDI. E você consegue alcançar essa rentabilidade sozinho, investindo no Tesouro Selic, que é o investimento mais seguro do Brasil e super simples de fazer. Em resumo, eu não gosto de investir através de fundos de renda fixa. Eu prefiro eu mesma escolher os meus investimentos de renda fixa. O segundo tipo de fundo que a gente vai falar são os fundos DI, ou fundos referenciados. Na verdade, os fundos DI são um tipo de fundo de renda fixa, só que a carteira desses fundos precisa ter pelo menos 95% de investimentos atrelados ao CDI ou à taxa Selic, o que torna esses investimentos mais seguros e menos voláteis. Ou seja, é menos provável que eles tenham rentabilidade negativa. E por isso, os fundos DI podem ser uma alternativa de investimento para sua reserva de segurança. Não sabe o que é reserva de segurança? Eu vou deixar um vídeo aqui para você explicando. Mas tendo em vista que eles vão investir em ativos como Tesouro Selic e CDB com liquidez diária, eu prefiro investir diretamente nesses ativos, ao invés de fazer isso através dos fundos DI. Vamos falar então de um tipo de fundo de renda variável, que são os fundos de ações, também conhecido como FIA. Quando você investe em fundos de ações, você está delegando para o gestor escolher em quais ações investir o seu dinheiro. E isso pode parecer bom para quem quer investir em ações, mas não sabe escolher. E aí delega para o gestor, delega para o profissional do mercado financeiro. Mas a verdade é que a maioria dos fundos de ações tem resultados ruins. 66% deles não conseguem superar o Ibovespa, que é o benchmarking deles, ou seja, é a meta. Para resumir, Ibovespa é a performance média das ações e praticamente 7 a cada 10 fundos de ações não conseguem superar a média. Isso acontece por diversos motivos, mas os principais são as taxas que eles cobram, que comem boa parte da rentabilidade, e também o comportamento dos cotistas. Como assim o comportamento dos cotistas? Pensa comigo. Boa parte das pessoas que investem através dos fundos de ações não tem muito conhecimento sobre investimentos. Quando as ações estão em alta e o fundo está performando bem, essas pessoas se animam e investem mais. E aí, o gestor é obrigado a pegar o dinheiro dessas pessoas e comprar mais ações, quando elas estão em alta, ou seja, caras. Mas aí, quando as ações e, consequentemente, o fundo começa a cair, essas mesmas pessoas se desesperam e resgatam o seu dinheiro. E aí o gestor é obrigado a vender as ações quando elas estão em baixa, ou seja, baratas, para devolver o dinheiro a esses cotistas. E assim, os fundos de ações compram na alta e vendem na baixa. E essa é uma excelente forma de perder dinheiro. Comprar caro e vender barato. E mesmo que você, sendo cotista desse fundo, não peça o resgate quando cair e coloque mais dinheiro quando subir, a sua rentabilidade vai ser impactada, porque é tudo uma coisa só. E um outro ponto é que os fundos de ações têm que pagar imposto de renda toda vez que fazem uma venda com lucro. E você, se investisse por conta própria, teria isenção de imposto de renda para vendas de até R$20 mil por mês. Então, se você quer investir em ações, o melhor a fazer é estudar sobre elas e escolher as suas próprias ações. Vamos então ao próximo tipo de fundo, que são os fundos multimercado. Fundos multimercado já são fundos mais diversificados, em que o gestor tem mais flexibilidade em escolher os investimentos. Assim, eles podem investir em renda fixa, em ações, em câmbio, entre outras coisas. A ideia da diversificação é interessante, mas, de novo, grande parte deles cobra altas taxas e entregam resultados ruins. Se você quer diversificar os seus investimentos, e eu recomendo fortemente que você faça isso, você pode montar a sua própria carteira de investimentos. Você já está percebendo até aqui que muitos dos fundos de investimento investem em coisas que você poderia investir sozinho e sem pagar taxas por isso. E se você quer seguir por esse caminho e tomar conta do seu próprio dinheiro e dos seus investimentos, eu tenho um convite a te fazer. Se você quer se tornar o meu aluno e aprender a investir de verdade
eu estou montando a turma dos fundadores do Caminho da Liberdade Financeira, o meu mais novo curso completo de investimentos. Fazendo parte da turma dos fundadores, você vai ter vários bônus especiais e ainda vai ter acesso direto e exclusivo a mim. Essa vai ser uma turma pequena que eu quero acompanhar bem de perto. Então, se você tem interesse, entre em contato comigo para ver se ainda há vagas disponíveis. A turma dos fundadores é a única que vai receber o dobro do tempo de acesso ao curso e vai ter o meu WhatsApp direto para tirar dúvidas. Se você esperar, vai poder se inscrever na próxima turma, mas vai perder vários bônus e regalias que eu só vou dar para essa turma. Vem, me procura para conhecer como que vai funcionar e quem sabe se tornar um dos meus fundadores. O próximo tipo de fundo é um dos que eu menos gosto, que são os fundos de previdência privada, que são focados em aposentadoria. Toda previdência tem um fundo de investimento por trás, onde o gestor aloca o recurso de todos os cotistas. Só que os fundos de previdência têm regras mais específicas ainda. Eles são mais burocráticos e têm uma liquidez baixíssima. O que significa que se você quiser resgatar o dinheiro antes da hora, provavelmente vai perder dinheiro. E a rentabilidade da maioria deles é bem ruim. Dá uma olhada nessa matéria. 96% dos fundos de previdência de renda fixa não superam o CDI. Eu recomendo sim que você invista para a sua aposentadoria, mas fazer uma previdência privada não é a melhor forma. A melhor forma é você mesmo aprender sobre investimentos e montar a sua carteira de investimentos. Eu, inclusive, vou te deixar como sugestão essa série que está indo ao ar, chamada A Sua Aposentadoria Está em Risco. Ali eu te conto em detalhes o problema do INSS, das previdências privadas e, claro, eu te dou a solução. Já tem alguns vídeos da série disponíveis e eu recomendo que você assista. Próximo, os fundos cambiais. Fundos cambiais são uma forma de buscar ganhos com a oscilação de moedas, com a valorização de outras moedas, como dólar e euro, em relação ao real. E eu recomendo sim que você tenha exposição a outras moedas, que tendem a se valorizar em relação ao real. Mas a melhor forma de fazer isso não é investindo em fundos cambiais, que simplesmente compram e vendem moedas. A melhor forma de fazer é investindo diretamente em investimentos no exterior, comprando ações de empresas americanas, por exemplo. Porque aí sim, você pode ganhar com a valorização da moeda e também do ativo que você escolheu. E investir no exterior, hoje em dia, é muito mais simples do que você pensa. Você pode abrir conta na Avenue, por exemplo, que é uma corretora americana focada no público brasileiro. Então, você abre conta sem sair de casa, envia dinheiro via Pix, faz o câmbio dentro do próprio aplicativo e investe pelo seu celular. Eles têm todo o site e todo o suporte em português e te entregam todos os relatórios prontinhos para facilitar a declaração de imposto de renda. E por lá, você tem milhares de opções de investimento, diretamente no exterior. Mas lógico, você tem que aprender a escolher. Isso não é merchan da Avenue, mas eu indico porque eu gosto e eu invisto por lá. Bom, até agora eu te falei de 6 tipos de fundo que eu não gosto e eu não invisto. E a maioria deles é pelos mesmos motivos: altas taxas, resultados medianos para investir em coisas que você poderia investir sozinho. Mas agora eu vou te falar de um tipo de fundo de investimento que é o meu preferido dentre todos os tipos de fundo, que são os fundos imobiliários, também conhecidos como FIIs. Fundos imobiliários é uma forma de você investir em imóveis com pouco dinheiro. Cada fundo imobiliário tem o seu próprio portfólio, ou seja, é dono de vários imóveis. E quando você compra cotas desse fundo, você se torna dono de uma parte de todos esses imóveis e, consequentemente, recebe todos os meses os aluguéis proporcionais à quantidade de cotas que você tem. São imóveis como prédios comerciais, shoppings, galpões logísticos e até faculdades e supermercados. E você pode comprar cotas de fundos imobiliários com menos de R$200 e já no mês seguinte passar a receber os rendimentos proporcionais dos aluguéis. E por que, diferente de outros tipos de fundo, os fundos imobiliários valem a pena? Porque no caso dos fundos imobiliários, você não conseguiria comprar por conta própria imóveis de tanta qualidade, de maneira tão diversificada e tão bem administrados. As taxas de administração dos FIIs variam entre 0,6% a 1,5% ao ano, mas aqui você está pagando para eles administrarem os imóveis por você, encontrar boas oportunidades, comprar, encontrar inquilinos, cobrar os aluguéis e fazer toda a parte administrativa. Então, é uma taxa que vale a pena pagar, porque você não vai ter trabalho nenhum com esses imóveis. Você não vai pagar 1% de taxa ao ano
para eles simplesmente investirem o seu dinheiro no Tesouro Direto ou num CDB. Mas lógico, existem fundos imobiliários bons e ruins. Como classe de investimento, é muito interessante sim você ter em carteira, mas você precisa aprender a escolher os bons fundos para você ter. E lembre-se que esse é um tipo de investimento pensando em longo prazo e para te gerar renda passiva. Não busque ganhos rápidos e saiba que a cota pode sim se desvalorizar. Se você quiser entender com mais detalhes os fundos imobiliários, eu vou deixar como sugestão para você esse vídeo aqui que vai aparecer na tela. O 8º tipo de fundo que eu vou te trazer são os fundos de índice, conhecidos também como ETFs. ETF é uma sigla em inglês para Exchange Traded Funds, que no Brasil são chamados também de fundos de índice. Esse tipo de fundo tem uma gestão passiva, porque não é o gestor que ativamente escolhe os investimentos. Cada ETF replica um índice de mercado e o gestor só copia a carteira desse índice. Mas o que são índices? Índices são uma carteira teórica de investimentos, uma cesta com vários ativos que seguem determinados critérios. O índice mais conhecido aqui no Brasil é o índice Bovespa, também conhecido como Ibovespa. O Ibovespa é composto pelas ações que têm mais negociações no Brasil, ou seja, mais gente comprando e vendendo. Existem mais de 400 ações negociadas no Brasil, e destas, 86 fazem parte do Ibovespa. Então, você pode investir nessas 86 ações de uma única vez, comprando cotas de um ETF que replica a carteira do Ibovespa. Ou seja, o gestor vai simplesmente olhar a carteira do Ibovespa e comprar aquelas ações. Por isso, as taxas de administração dos ETFs são menores do que dos fundos de ações de gestão ativa, onde há uma equipe analisando e escolhendo ações. Mas lembra que eu te falei que 66% dos fundos de ações não superam o Ibovespa? Se você investir em um ETF que replica o Ibovespa, você já vai estar ganhando de 66% dos fundos de ações. E o Ibovespa é um dos índices que existem no mercado financeiro. Existem dezenas de índices e, consequentemente, dezenas de ETFs diferentes. Quando eu comecei a investir em ações, lá em 2017, eu comecei pelos ETFs. Por diversos motivos que na época faziam sentido, mas hoje já não fazem mais. Hoje não vale a pena investir em ETFs no Brasil. O melhor caminho é você estudar e escolher as suas próprias ações. Porém, no exterior, o papo é diferente. Investir nos Estados Unidos através de ETFs vale a pena sim. Em breve eu te trago um conteúdo mais detalhado sobre isso. E vamos falar sobre o último tipo de fundo, que é bem mais recente, que são os fundos de criptomoedas. Esse você já deve imaginar, são fundos que compram criptomoedas. Existem fundos de criptomoedas de gestão ativa e existem fundos de criptomoeda de gestão passiva, que são os ETFs. Os de gestão ativa, tecnicamente, são fundos multimercado e, por lei, só podem investir 20% em criptomoedas e 80% em renda fixa. Então, eles não são puramente criptomoedas. Os de gestão passiva, que são ETFs e replicam índices do mundo das criptomoedas, aí sim são puramente de criptos. E esses eu gosto mais. No Brasil, esses ETFs de criptomoedas existem desde 2021, mas nos Estados Unidos foram liberados somente em 2024. Existem ETFs somente de Bitcoin e existem ETFs que investem em mais de uma criptomoeda. E apesar de esses fundos cobrarem taxa, pode ser uma boa alternativa para investir em criptos por conta da facilidade e também da segurança. Porque quando você investe por conta própria em criptomoedas, você tem que entender bem da questão do armazenamento dessas criptos. Além disso, muitas das corretoras que negociam criptomoedas já tiveram problemas de hackers invadindo o sistema e roubando criptos. Então, os ETFs, apesar de cobrarem uma taxa, são uma alternativa para você investir em cripto sem se preocupar com essa custódia, ou seja, o armazenamento delas. E você pode comprar ETFs de cripto na mesma corretora onde você tem conta no Brasil ou na corretora onde você tem conta nos Estados Unidos, como a Avenue que eu já comentei. Bom, eu vou mencionar para você ainda outros 2 tipos de fundo para você conhecer, mas que são relativamente novos no Brasil. Então, requerem um pouco mais de cuidado e atenção, que são os FIAGRO
e os FII Infra. FII Agro investem no agronegócio e FII Infra em empresas de infraestrutura, como energia elétrica, saneamento, transporte, saúde e educação. Como eu comentei, são tipos de investimento relativamente novos, mas que podem vir a ser interessantes. Eu ainda não tenho em carteira, mas quem sabe um dia decida colocar. Bom, a gente falou nesse vídeo então os 9 tipos de fundos. E de todos eles, os únicos que valem a pena são os fundos imobiliários e os ETFs no exterior, seja de ação, seja de cripto. E eu vou te falar agora em quais ativos especificamente eu invisto. E isso não é uma recomendação de investimento. Você nunca deve copiar os investimentos de outra pessoa sem saber o que você está fazendo. Isso que eu vou deixar para você é uma sugestão de estudo. Então lembre-se, se você quiser aprender de verdade a investir e escolher bons investimentos que fazem sentido para você, entre em contato para conhecer o Caminho da Liberdade Financeira, um curso completo de investimentos, onde eu te pego pela mão e te ensino tudo do absoluto zero. Nesse curso, eu vou te mostrar e te colocar no caminho da verdadeira liberdade financeira. Então, agora eu vou compartilhar com você os fundos que eu tenho em carteira e eu vou reforçar. Isso é uma sugestão de estudo, não é uma recomendação de investimento. Nesse vídeo, eu estou te falando exclusivamente dos fundos, mas lógico, além desses fundos, eu tenho outros investimentos, tesouro direto, renda fixa e ações. No Brasil, eu tenho 10 fundos imobiliários. De shoppings, tenho o VISC11 e o HGBL11. De logística, o HGLG11, o BTLG11 e o VILG11. Híbridos, que tem mais de um tipo de imóvel, o KNR11, o ALZR11 e o HGRU11. E de papéis, que é um outro tipo de fundo imobiliário, IRDM11 e HGCR11. Além dos fundos imobiliários no Brasil, eu tenho 7 ETFs nos Estados Unidos. E em cada um desses ETFs tem um monte de investimentos. Eu tenho o BND e o EMB, que são ETFs de renda fixa, ou seja, investem em renda fixa no exterior. Tenho o VOO, que investe nas 500 maiores empresas dos Estados Unidos, entre elas Apple, Microsoft, Amazon, Meta, Google e várias outras. Eu tenho também o VNQ, que investe em REITs, que são semelhantes aos fundos imobiliários no Brasil. Ou seja, investe no mercado imobiliário americano e tem milhares de imóveis dentro dele. Eu tenho também o VXUS, que investe em empresas e imóveis do mundo todo, exceto Estados Unidos. Tenho o SCHD, que também investe em ações americanas. E tenho o IBIT, que investe em Bitcoin. É claro que, com o passar do tempo, a minha carteira pode mudar. Novos investimentos podem entrar e outros sair. E no CLF, o meu curso de investimentos, eu estou sempre compartilhando a minha carteira atualizada com os meus alunos. Então, se você quer aprender comigo, já sabe, entre em contato. O seu eu do futuro vai te agradecer.